boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Primeiro a gente vai fazer uma massinha de farinha. 50 ml de água e 10 gramas de farinha. Vamos misturar aqui a farinha na água até dissolver bem. Essa massinha vai ajudar a massa do pão a não ficar ressecada. Parece que é uma técnica usada no Japão, que mantém a massa do pão mais úmido por mais tempo. Depois que a gente dissolveu a farinha na água, aqui nessa panelinha, a gente vai ligar o fogo baixo. Vamos mexer até a água secar um pouquinho e virar uma massinha, uma pastinha. Depois eu mostro a consistência aqui, que vai ficar essa pastinha. A massinha já tá ficando mais grossinha, a pastinha, né? E é bem rapidinho, ó. Não pode deixar engrossar muito, senão vai tirar toda a umidade que vai ter que ficar nessa pastinha. Então, a gente tem que deixar um creminho bem ralinho. Bem rapidinho. Fica mexendo assim sem parar e já tá pronto. Desliga o fogo. Fica mais ou menos nessa consistência aqui. A gente vai reservar então essa pastinha para depois usar na massa. Segundo passo é colocar as frutas secas para umedecer. 4 colheres mais ou menos de rum. Coloquei 4 colheres desse brandy, um tipo de conhaque, tem 39% de álcool e o rum tem 45% de álcool. Coloquei 4 colheres de cada dessas bebidas e eu completei o resto de água para umedecer essas frutas secas e a uva passas. Porque se a gente não umedecer, ele vai sugar a umidade da massa do nosso pãozinho aqui. A gente coloca a água, as bebidas, aqui uma quantidade de bebidas, né? Coloquei 4 colheres de cada, tampei com esse plástico. E eu vou deixar descansando mais ou menos uns 30 minutos, até absorver um pouco desse líquido. Agora vamos para a massa. Vamos colocar os ingredientes secos. Aqui eu coloquei 400 gramas de farinha para pão, mas quem não tiver pode ser farinha de trigo normal. Eu peneirei para não ficar os grominhos, né? Colocando 60 gramas de açúcar, 7 gramas de sal, 14 gramas de leite em pó e o fermento biológico seco para pão de massa doce. Comprei aqui no Japão esse dessa marca aqui, que é especial para massa doce, que ele é recomendado para massas com teor de açúcar superior a 7,5% em base de farinha. Mas quem não tiver pode usar o fermento biológico para pão normal. São 6 gramas de fermento biológico seco e eu estou usando então esse específico para massas doces. No Brasil também tem. Quem se interessar, compra essa para massa doce, que faz um efeito melhor para essa massa aqui que a gente tá fazendo, que vai bastante açúcar. Vou acrescentar aqui na massa. Então aqui tá todos os ingredientes secos, vou dar uma misturada. Fazer um furinho aqui no meio. E agora vamos colocar os ingredientes líquidos. Vamos colocar aquele creminho que a gente fez de farinha com água. Dizem que é uma técnica japonesa que ajuda a manter o pão úmido, né? E não ressecar rapidamente. Agora eu vou acrescentar 2 gemas
125 ml de água. Ah, esqueci de colocar o creme de leite também. 40 ml de creme de leite. Só faltou agora a manteiga, mas a gente vai pôr depois de misturar todos esses ingredientes. Misturei mais ou menos aqui com a colher, agora eu vou começar a misturar aqui com a mão. Eu vou sovar aqui a massa até chegar ao ponto. Então, aqui tá todos os ingredientes sem a manteiga ainda. Vou sovar, depois eu volto para mostrar para vocês como que vai ficar essa massa. Sovei a massa, ela ficou assim. Lembrando que essa é a farinha de pão, né? Se você fez com a farinha de trigo normal, pode ser que a consistência muda um pouco. Eu acho que a farinha de pão, ela fica um pouco mais elástica a massa. Se você fez com a farinha de trigo normal, pode ser que a sua massa esteja um pouquinho diferente a consistência. Mas eu abri aqui ela na bancada, né? Sovei ela bastante, por aproximadamente uns 10 minutos. E ficou assim. Agora vamos pegar aquelas frutas cristalizadas e a uva passas que estava de molho nas bebidas aqui, com água. Para quem não tiver essas bebidas, pode só umedecer com água mesmo, para ela não ficar muito seca e na hora de a gente colocar na massa, ela não sugar a umidade da massa e deixar a massa seca. Então é importante umedecer as frutas cristalizadas e a uva passas. Eu acrescentei também pedacinhos de laranja cristalizada aqui, que vai dar um sabor diferenciado. Vou drenar agora essa água, porque a gente já deixou ela de molho, né? E não joga a água fora, vou usar um pouquinho para acrescentar na massa. Eu já peguei um pouquinho aqui do líquido, aproximadamente uns 10 ml de líquido que soltou aqui dessas frutas cristalizadas. Então, vou acrescentar na massa. Da massa, vou colocar o líquido, né? Mais ou menos 2, 3, 4, 5 colheres, 6 colheres do líquido que sobrou das frutas secas. E agora a gente vai acrescentar a manteiga, que a gente tem 60 gramas de manteiga, ela está em temperatura ambiente. E vamos sovar a massa mais uma vez. Vou misturar essa manteiga na massa junto com o caldo que a gente usou para umedecer as frutas cristalizadas. Depois eu vou mostrar como que vai ficar. A gente vai quebrando a massa assim, ó, torcendo. Misturou bem, ó. Tem umas pedrinhas de sal que não dissolveu, que eu usei esse sal de Himalaia, esse sal rosadinho, mas não tem importância. Ficou nessa consistência. Vamos bolear aqui um pouquinho. E vamos deixar descansar. Vou voltar aqui no bowl que a gente estava usando. Untei um pouquinho com manteiga. Vou deixar a massa aqui. Vamos cobrir com pano. E deixar a massa descansar para fermentar até dobrar de tamanho essa massa. Enquanto isso, as frutas cristalizadas estão aqui drenando também, que a gente vai usar no próximo processo. Bom, a massa cresceu bastante depois de mais ou menos 1h30. O tempo para deixar crescer vai variar com o ambiente que você se encontra. Se tiver no verão aí, vai crescer mais rápido. Aqui tá inverno, né? Demorou um pouquinho. Aqui na bancada eu vou jogar um pouquinho de farinha.
E vamos colocar a massa aqui para esticar. Vamos passar um pouco de farinha também aqui no rolo de esticar a massa. E agora vamos abrir essa massa. Esticamos aqui a massa com mais ou menos essa espessura. Agora vamos dividir a massa aqui no meio. Agora vamos usar as frutas cristalizadas com as uvas passas, né? Que tava de molho, hidratando. Drenou bem aqui, escorreu bastante o líquido. Vamos colocar aqui na massa. Agora a gente vai espalhar aqui certinho. Agora vamos enrolar como se fosse um rocambole aqui. Dois rolos aqui. Agora a gente vai cortar no meio. A gente vai fazer dessa forma para que o pãozinho fique com essas camadas assim, ó, tá vendo? Essas camadas que vai ajudar a desfiar o pão, ficar bem macio. Fizemos essa parte, vamos fazer nesse rolinho aqui também. Reservar esse do lado aqui. Primeiro vamos fazer esse daqui. A gente vai dar uma ajeitadinha aqui para ele não abrir. E vamos fazer um rolinho aqui. Vamos dar continuidade. Acabou aqui, a gente continua aqui até usar toda a massa. Isso vai ajudar a formar essas camadas aqui. E na hora que a gente for repartir, ela vai desfiar. Então, fazendo dessa forma, vai deixar o pãozinho ainda mais gostoso. Feito isso, a gente vai tentar moldar aqui para tentar fechar uma parte. Vamos usar esse lado aqui. Vamos usar esse lado aqui para tentar fechar e alisar aqui uma das partes do nosso pãozinho. Deixar esse reservado aqui. Vamos fazer o mesmo com o outro rolo aqui. Essa ponta que sobrou de massa a gente tenta esticar e cobrir uma parte do
topo do pão. Mas ficou mais bonitinho. Aí você vai moldando aí de um jeito que deixe uma camada de cima mais lisa e tampada com a massa. Agora vamos colocar numa forma. Essa forma que eu tô usando, ela tem 14 centímetros de diâmetro aqui na parte de cima, 13 centímetros de diâmetro aqui na parte de baixo. E tem 7 centímetros de altura. Eu vou usar este papel agora, mas eu já fiz com forma normal de bolo. Usei o desmoldante, né? O spray. Mas agora, dessa vez, eu vou fazer nessa forma de papel aqui mesmo. Pra ficar mais parecido com um panetone tradicional. Antes de colocar na forma, eu vou passar manteiga em volta da massa para a massa não ficar ressecada na hora de assar. Agora eu vou fazer um furo aqui no meio pra gente encaixar na forma. Agora vamos encaixar aqui na forma. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Vou dividir em 3, que eu também quero usar essas forminhas pequenininhas. Untando com manteiga um pouquinho a forminha aqui, só para não grudar muita massa na forma. Então, ficou assim, a gente vai esperar crescer de novo mais uma vez. Ficou meia hora mais ou menos para crescer a massa. Agora, eu tampei com plástico filme para não ressecar a massa. Agora, eu vou passar um pouquinho de manteiga aqui em cima, mais uma vez, para não ressecar a massa na hora de assar. Enquanto isso, o forno está pré-aquecido a 200 graus. O tempo de assar vai depender de forno para forno. Aqui em casa ficou a 200 graus por 35 minutos. Agora eu vou tampar com plástico filme para não ressecar, para a gente começar com o processo de decoração. Aqui uma frigideira um pouquinho mais larga, eu coloquei água para a gente fazer banho-maria nos chocolates que a gente vai usar na cobertura. Estou usando chocolate branco, chocolate ao leite e também chocolate meio amargo. Vou colocar aqui na água para ele derreter em banho-maria. Eu vou usar mais o chocolate ao leite, o chocolate meio amargo e o branco. Vou usar só um pouquinho, só para fazer uns detalhes de desenho em cima do nosso chocolate ao leite. Vou usar uma frutinha seca vermelha para destacar. Eu estou usando cranberry. Tem aqui em casa amêndoas cortadas em lâminas. Qualquer coisinha de confeito que você tiver aí para enfeitar o nosso panetone. Já derreteu bem nosso chocolate ao leite e agora eu vou passar aqui por cima do nosso panetone, por inteiro aqui, até cobrir tudo. Passei certinho aqui em tudo, agora eu vou fazer nos outros. Agora com uma colher vou pegar o chocolate amargo e vou fazer alguns fiozinhos em cima para decorar. Ficou mais ou menos assim, agora eu vou fazer nos outros também. O mesmo processo. E por fim vou fazer a mesma coisa com o chocolate branco. Vai estar esse efeito aqui de coloração bem diferente. E agora você põe os confeitos que vocês tiverem. Eu estou usando aqui um crocante saborizado de morango. Aqui tem o cranberry seco, para dar um vermelhinho aqui, para entrar no clima de Natal. E também estou usando pistache, para dar o verdinho aqui na nossa cobertura. Também tem amêndoas, que essa aqui é cortada bem fininha em lâminas. Vou também colocar aqui para deixar mais bonitinho. E também tinha essas bolinhas cor metálica azul, também vou colocar. E ficou assim, ó. Vou fazer nos outros agora, para deixar igual
esse daqui que a gente fez primeiro. E agora com açúcar de confeiteiro, a gente vai finalizar aqui para dar o tchan final, peneirando aqui em cima da nossa cobertura. E esse detalhe tá todo efeito especial, deixa mais delicado, com uma impressão de neve em cima dessa nossa cobertura. Agora eu vou cortar uma fatia para mostrar para vocês como ficou essa massa. Vou tirar aqui uma fatia para vocês verem, ó, ficou fofinha, desmanchando, uma delícia. Se você gostou dessa receita, segue a gente, curte, compartilha com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Vou estar esperando vocês no próximo vídeo de receitas. Até mais, tchau, tchau!